Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí à nossa lição de jovens. Quero lembrar vocês que a partir de toda quinta-feira, a partir de hoje, toda quinta-feira nesse trimestre, a gente vai estar estudando quinta e sexta, para que na sexta-feira a gente faça aí um estudo da lição de pequeno grupo. Vou tentar fazer ele com imagem, bem ilustrado, legal, para que você passe no início do seu pequeno grupo, tá certo? Ficar aí diferente, você puder assistir, se gostar, passa lá no pequeno grupo, tá bom? E a nossa rede semântica, se você respondeu, eu não vi nos comentários de ontem, tá certo? Mas vou deixar aí a minha. A palavra principal ficou aparência. Tem algumas palavras já sugestivas pela própria lição para essa primeira rede semântica. Mas aí a minha seria, ó, se a palavra é aparência, seria então engano, seria então estratégia e seria a outra inimigo, tá certo? Então aí tem a ver porque a aparência, foi pela aparência que Eva também foi seduzida pelo inimigo, foi enganada e caiu aí na artimanha de Satanás. E a lição de hoje é questão de caráter. Quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, eles quebraram sua aliança de amor com Jesus. Então a gente entende que quando eu não sigo, não sou obediente, eu estou então quebrando um laço de confiança. Então ali existia uma confiança. Olha, o jardim é todo de vocês, cuidem, cultivem, só não mexa nesse. E aí o que foi que eles fizeram? Foi lá e fez totalmente o contrário. Então quebrou um laço de confiança. Quando Satanás desvia as pessoas da palavra de Deus, elas se separam de Jesus. Então, queridos, ou é um lado ou é outro, não tem meio termo. Ou a gente agrada a um ou o outro. Não dá para servir a dois senhores. E aí eles acabaram desagradando a quem? A Deus. E o interessante é que a ideia é que as almas dos justos vão para o céu a fim de estar com Jesus logo depois da morte. Para alguns soa como um conforto, mas isso vai contra aquilo que a Bíblia fala como certo, Então essa crença da imortalidade da alma. Satanás, ele mentiu várias vezes e isso tem sido uma das mentiras dele. Se você vê, a lição de hoje faz essa introdução sobre o aspecto da imortalidade da alma e eu costumo dizer que é um dos enganos de Satanás para os últimos dias. Olha, por exemplo, morreu, se eu não estou enganado, ontem, o irmão André, aquele que era famoso como o contrabandista de Deus. Ele entrava em países comunistas, países que não permitia a entrada das Bíblias e ele entrava e doava, levava a Bíblia escondida. E aí eu vi muitos pastores, até um que tem o nome mesmo do André, um outro André aí muito conhecido, dizendo assim: ô irmão André está no céu. Não tá não, querido. Pela Bíblia, quem morre, por mais que seja um homem de Deus, um homem cristão, vai para onde? Para debaixo da terra aguardar Jesus voltar. Então ele vai para a ressurreição da vida ou da morte eterna, que é a segunda ressurreição. Mas quem morre descansa no pó da terra, seja justo ou ímpio. Então, queridos, cuida com isso aí para a gente não estar indo contra a palavra de Deus. Para nos separar de Jesus, Satanás precisa manchar o caráter de Deus. E aí então ele mancha como? Inventando mentira, pregando distorções da palavra. E se a pessoa morre e vai direto para o céu, não precisa de um salvador, já está tudo pronto, o canal aí de bênção, Então Jesus morreu, queridos, para nos conceder a salvação, mas o julgamento não já está feito não. O julgamento ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo, ele ainda não voltou a segunda vez, não dá vacilo nisso aí não. Quando Adão e Eva pecaram, eles não se arrependeram imediatamente. Então aí ficou um jogo de empurra-empurra e o arrependimento, a reflexão só veio quando houve morte. Quando ali teve que morrer o animal para vestir eles sentiram o peso, um derramamento de sangue. Então a gente conhece um pouco dos nossos erros quando a gente medita no sacrifício de Jesus. Mas a nossa ressurreição, a nossa redenção, a palavra melhor seria, só ocorrerá quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Alguns alcançarão essa salvação ainda em vida,
outros ressuscitarão. Então, queridos, se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã, mas Ele é o príncipe dos que dormem, e assim como Ele ressuscitou, nós cremos que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Então não tem negócio que morreu, vai direto para o céu e já ressuscitou na hora que morre, não, querido. Aí esse negócio de a alma ficar vagando aí, isso não é conceito nosso não, viu? Isso aí é um engano de Satanás. Então isso é um perigo, né? Até a lição de sexta diz assim, ó: se os anjos forem enganados pelos métodos engenhosos de Lúcifer de distorcer o caráter de Deus, se Adão e Eva forem enganados pela declaração de que Deus estava negando a eles a educação superior que os tornasse em Deus, não há perigo de que as pessoas hoje estejam sendo enganadas? Sim, há perigo. Então essa crença da imortalidade da alma, às vezes consola as pessoas, é legal ouvir que nosso familiar já está no céu, mas é uma mentira. Então tem muita mentira aí disfarçada de verdade, entendeu? Enganam as pessoas, né? Às vezes trapassa para poder ganhar mais dinheiro, para consolar de uma maneira que agrade as pessoas, mas cuidado para você não estar querendo agradar os homens e desagradar a Deus falando aquilo que não é bíblico, né? Não é do Senhor. Então, assim, siga as instruções divinas. Até tem um texto aqui do Espírito de Profecia que diz assim, ó: Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o ser humano em lugar de Deus, induzir as pessoas a olhar para os bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as escrituras para aprender por si mesmo qual é o seu dever. Então, vai para a Bíblia, querida, é a fonte mais segura para você entender e praticar a palavra, que possamos ser guiados pelo Espírito, amém? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos dê um dia abençoado em Tua presença. Abençoe a todos que participam nesse canal, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não se esqueçam do nosso devocional. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau, queridos.